1 Samuel 17. Abra aí a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. 17:23, página 360 dessa Bíblia que a gente usa na igreja, se você tem dificuldade. Amém? Já encontraram? Quem já encontrou? Pega a sua Bíblia, segura na sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Me dá direção para que eu possa aprender com os homens da Bíblia como vencer por meio da fé, em nome de Jesus. Amém. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quer dizer, Davi foi até o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Quando Davi chegou no campo de batalha, e ele estava conversando com seus irmãos, subiu o gigante, e ele já repetia esse ato por 40 dias. Ele subia para falar e desafiar o povo de Israel, o exército de Israel. Amém? Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, o que eles faziam? Fugiram de diante dele e temiam grandemente. Ficavam com medo, né? Quando eles olhavam para o gigante, eles ficavam com medo. E eles fugiam. Quem fugia? O exército de Saul. Era o exército de Saul. Homens treinados para a batalha, para a guerra. Mas quando eles viam o gigante, eles fugiam. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Quer dizer, Davi falou assim: vem cá, o que vão fazer com o homem que ferir esse gigante aí mesmo? Aí falaram para ele: não vão. O rei falou que vai isentar a casa dele de impostos. O rei falou que vai dar a filha dele para casar com esse homem. E Davi falou assim: rapaz, pois eu vou vencer esse gigante. Davi, ele já havia cometido na sua vida muitos erros. Ele era um homem falho como qualquer outro homem. Mas mesmo ele sendo um homem falho, mesmo ele sendo um homem que cometeu muitos erros, ele levantou a sua cabeça e prosseguiu. Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar caído, porque um dia você cometeu um erro, não. Todo mundo já errou na vida, todo mundo já falhou na vida. O que você tem que fazer é levantar a sua cabeça e seguir em frente, ser humilde para chegar para Deus
e pedir perdão a Deus e se humilhar para Ele, mas também não ficar prostrado, não se entregar àquele pensamento fraco, vazio, aquele pensamento de que, e agora? O que vai ser de você? Não, Deus te escolheu. Se você tropeçou, se você caiu, se você vacilou, levante a cabeça, meu caro, e vá em frente. O que você não pode é ficar prostrado. O que nós não podemos é ficar parado, é dominado por esse pensamento, por esse espírito de medo. Quando o gigante se apresentou, Davi falou assim: quem é esse incircunciso filisteu? O que ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Enquanto o exército estava fugindo, Davi, que era um garoto, se revestiu de força. Davi, ele colocou dentro dele o seguinte: eu vou vencer esse gigante. O exército está fugindo, mas eu não vou fugir não. Estava todo mundo se tremendo por causa do gigante, mas Davi falou: não vou fugir não. Talvez você está diante de um gigante de dívida. De repente você tem ficado com medo. Você tem sido uma pessoa medrosa diante dessa situação que você tem passado. Todo dia há uma afronta na sua vida, um boleto te afronta. Todo dia alguém liga para você e fala: você não vai me pagar não. Você não vai pagar a sua dívida não. O agiota liga para você e ameaça você: eu vou lhe matar. Se você não me pagar, eu vou te matar. Ou seja, você está ouvindo aquelas palavras que Davi ouviu de um gigante, de um homem que era um homem preparado para a guerra, que era Golias, treinado para a guerra. E Davi não. Mas Davi não se deteve, Davi não se intimidou, Davi não deixou aquelas palavras entrar nele e tirar dele a força, como estava acontecendo com o exército de Saul. Aí, prosseguindo no versículo 28, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra quem? Contra Davi. Quer dizer, ele ficou irado com Davi. Por que ele não ficou irado com o gigante? Por que ele ficou irado com as palavras de Davi, mas não ficou irado com as palavras dos gigantes, que afrontava eles 40 dias? E disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Quer dizer, como se ele tivesse ido ali para quê? Para assistir à guerra. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Quer dizer, quando veio Eliabe para falar com Davi: por que você está aqui? Eu conheço a sua presunção. E o irmão de Davi ficou irado com ele e tentou parar Davi, tentou jogar uma palavra de desânimo no coração de Davi. E é o que acontece quando você se anima, é o que acontece quando você coloca dentro de você: eu vou vencer, eu vou sair dessa situação, eu vou vencer essa batalha que eu estou enfrentando, eu vou vencer esse Golias. Quando você se propõe a lutar contra os seus problemas e vencer, até mesmo dentro da sua casa, existem pessoas que vão se levantar contra você. Existem pessoas que vão dizer assim: você não vai vencer isso, você não vai conseguir sair dessa situação, isso aí não é para você, ô Davizinho.
Como que você vai pagar suas dívidas? Como que você vai conquistar isso? Como que você vai tomar posse disso? Sempre vai ter pessoas que vão tentar te parar e pessoas que estão mais perto de você, mais próximas de você, como o irmão de Davi. Então você tem que tomar cuidado com as palavras que você ouve, não importa de quem vem. Você tem que tomar cuidado com essas palavras, porque o diabo usa pessoas para tentar lançar uma semente de dúvida dentro de você e impedir você de prosseguir, de conseguir vencer. Amém? Então, no seu caminho sempre vão aparecer essas pessoas, mas você tem que estar atento à voz de quem? De Deus. Amém? Versículo 31, né? E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que era o rei, que mandou chamá-lo, tomá-lo. E Davi disse a Saul, Davi falou para o rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Imagine um garoto que não era treinado para a guerra, chegar para o rei, chegar para o comandante do exército e dizer para ele assim: olha, rei, presta atenção, não desfaleça o coração de ninguém não, por causa desse sujeito aí não, não desfaleça não. Ele disse assim: teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele. Está vendo? Contra esse problema aí, você não pode ir. Você não vai vencer. Você não vai conquistar esse emprego. Você não vai conquistar essa vaga de emprego. Você não pode trabalhar nessa empresa. Como que você vai fazer essa proeza? Sempre vai ter pessoas negativas que vão estar do nosso lado. Sempre. Amém? Pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quer dizer, Saul olhou para a condição física de Davi, a condição dele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Quem que livrou Davi? Do leão. Quem que livrou Davi do urso? E quem quer livrar ele do gigante? Quem que vai livrar você da dívida? Quem que vai livrar você do desemprego? Quem que vai livrar você da vida miserável? Fala assim: o Senhor. É Ele. O mesmo que livrou Davi é o mesmo que vai livrar você. O mesmo que foi com Davi para vencer Golias, Ele vai ser com você para vencer o seu Golias. Amém? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Quer dizer, quando Saul
quando Davi passou confiança para Saul, Saul sentiu firmeza em Davi. Saul deve ter pensado assim: posso fazer nada. Se ele quer ir, se ele está com essa fé toda, então vai, não é isso? Então vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão, quer dizer, o que ele estava acostumado, e escolheu para si 5 seixos ou pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão na sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Então Davi, ele tirou aquelas armaduras, quer dizer, ele não queria depender daquilo, ele queria depender de quem? De Deus. Às vezes as pessoas não vencem na vida porque elas estão sempre na dependência de alguém. Você sabia disso? Por mais que ela venha à igreja, por mais que ela ouve a palavra, ela está sempre na dependência de alguém. Por mais que ela ouça uma palavra de fé na igreja, ela está sempre dependendo do pai, da mãe, do patrão, de um irmão, de alguém. Ela está sempre na dependência ou na esperança de que alguém possa ajudá-la, do governo. Ela está na dependência do governo. Não, tem que trocar o governo para eu melhorar de vida. Desde quando você se entende por gente, troca-se de governo. É verdade ou não é? Desde quando você se entende por gente, olha para mim, quem vai honrar você não é o governo, não. Quem vai honrar você é a sua fé em Deus. É a sua fé em Deus. É a sua coragem de manifestar a sua fé na palavra de Deus. É você que vai te abençoar quando você tomar atitude na palavra. Quando você fizer uso dessa palavra, é você que vai se abençoar. Você não pode ficar na dependência de nada e de ninguém, pessoal. Você tem que aprender a depender de Deus, colocar sua vida no altar, lançar sua vida no altar e depender exclusivamente de Deus. Talvez nem você acredite em você, mas nós acreditamos. Quando nós convidamos você para vir à igreja, é porque nós cremos que você é capaz. Você tem condição de mudar a sua história de vida. Você tem condição de mudar a sua vida, não importa a sua idade, não importa onde você mora, não importa onde você nasceu, não importa se a sua família é mais pobre ou mais rica, não importa se você tem faculdade ou não tem faculdade, você determina quem você vai ser. É você que determina. É você que faz o teu futuro. É você. É você que pega uma caneta e escreve o seu futuro. É você que faz o roteiro do filme da sua vida. É você. Se o final vai ser triste ou feliz, é você que determina. Depende do espírito que há em você. Depende da maneira que você olha para Deus e olha para si próprio. Acredita nisso, sim ou não? Davi, ele poderia ter olhado para o gigante e ter falado assim: não, poxa vida, se o exército, que é o exército, está fugindo, eu também vou fugir. Mas Davi não fugiu, não. Quando o gigante se apresentou, ele foi para cima do gigante e o gigante vinha para cima dele. E o que aconteceu aí? 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço o quê? Ruivo e de gentil aspecto. Quer dizer,
o gigante desprezou Davi. Talvez as pessoas desprezam você. Olhe para mim, por favor. As pessoas desprezam você. Talvez ninguém acredite em você, mas Deus acredita em você. Nós acreditamos em você, mas você também tem que acreditar em você. Se as pessoas te desprezam, fulano não tem condição, fulano nasceu assim, vai morrer assim, fulano é isso. Se as pessoas falam de você ou deixam de falar, criticam você, falam mal, falam bem, não importa não. Importa é o que você pensa a seu respeito. Você tem que parar de ficar dando ouvidos às vozes que vêm de pessoas que trabalham contra você, de pessoas que querem ver o seu mal. Você tem que levantar sua cabeça, olhar para Jesus e seguir sua vida. Se você crê em Deus e crê em você, o que as pessoas falam, deixam de falar, o que importa? Essa é a verdade. Amém? Porquanto era moço, ruivo e de aspecto gentil, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a quem? A Davi. Quer dizer, ele amaldiçoou Davi. Se as pessoas te amaldiçoam, problema é de quem? É delas. Se as pessoas jogam praga em você, problema é delas. A praga só vai pegar em você se você quiser, se você aceitar. Quem é de Deus e está com a vida no altar e vive em obediência à palavra dele, não tem praga não, pessoal. Não tem maldição para a gente não. Aliás, a maldição vira o quê? Se transforma em bênçãos. É isso que Deus faz. Compreende, sim ou não? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu imagino o exército de Israel, principalmente os irmãos de Davi, olhando para ele e dizendo assim: coitado do meu irmão perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Esse Golias aí, esse gigante aí vai acabar com ele. Esse gigante aí vai destruir a vida do meu irmão. Mas eu avisei para ele. Eu imagino essa cena. E Davi ali, pequenininho, mas um gigante, mais gigante do que aquele gigante. E Davi olhando para aquele gigante e falando, porque Davi não se intimidou não. E ele disse aí no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ou na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quer dizer, Deus vai te entregar na minha mão. Toda a terra vai saber que há Deus. Eu vou honrar o nome do meu Deus. Hoje mesmo, Ele vai te entregar na minha mão. Hoje mesmo a terra vai ficar sabido. Essa notícia vai se espalhar por toda a terra, porque Ele vai te entregar na minha mão. E eu vou pegar os corpos dos filisteus e vou dar hoje mesmo às bestas feras do campo. Quer dizer, aquelas palavras que vieram de Golias não foram suficientes para desanimar Davi. É o que tem que acontecer com você. Às vezes uma palavra que você ouve
te joga para baixo, tira a sua força, te desanima. Às vezes não é uma palavra, é um pensamento que você tem, de fracasso, de derrota, de que eu não posso, de que eu não sou capaz. Mas você é capaz, porque Deus é com você. Amém? Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. E sucedeu, versículo 48, que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e o matou, e lhe cortou com ela o quê? A cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Olhe para cá. Nunca cante vitória antes da hora. Davi, quando o gigante caiu, olhe para cá, preste atenção. Quando o gigante caiu, Davi poderia ter comemorado a vitória. Davi poderia ter, puxa, arrebentamos, venci Golias. Para ter certeza que Golias não iria mais se levantar, o que ele fez? Ele correu, foi, subiu em cima dele, tirou a espada do próprio gigante que estava na sua bainha, e com a sua espada ele cortou a cabeça do gigante. Davi só foi comemorar a vitória depois que ele estava com a cabeça do gigante na sua mão. Aí ele tinha certeza que aquele gigante nunca mais se levantaria. É isso que vai acontecer com você. Amém? Você vai chegar aqui com a cabeça do gigante na sua mão. Quem é o seu gigante? A sua dívida. Você vai chegar aqui com a sua dívida paga. Você vai voltar a ter o carro que você perdeu um dia na vida. Você vai voltar a ter um salário que você um dia perdeu na vida. Você vai voltar a crescer na sua vida. Amém? Você vai chegar aqui trazendo a cabeça do gigante e podendo mostrar, está aqui, ó, eu venci esse miserável desse gigante. Nunca mais ele vai se levantar na minha vida. Nunca mais ele vai me atormentar, porque eu cortei a cabeça dele e eu tenho a certeza absoluta que ele nunca mais vai me perturbar, vai me atormentar. Amém, pessoal?